Olá! Hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os tipos de violência. As pessoas têm o entendimento, a compreensão de que violento é aquela coisa explosiva, forte, é quem grita, quem fala alto, é quem bate, né? Que é a violência física. E aí, outros tipos de violência que não são tão altos, digamos assim, que não gritam tão alto, podem passar desapercebido como sendo violento, né? Então, acho que é importante a gente pensar que cada pessoa vai ser violência. A gente tem violência dentro da gente, né? A agressividade. E quando você não se conhece, você perde muito a mão disso, né? Então, cada pessoa ela vai ser violenta dentro do seu próprio temperamento, dentro do seu modo de ser, né? Então, uma pessoa mais intensa, mais explosiva, provavelmente, possivelmente, né, uma pessoa que tem um temperamento dominante mais explosivo, possivelmente ela vai ter uma violência mais alta, né, que eu digo. Então ela vai talvez gritar mais, falar mais alto, né? Então essa violência dela fica muito mais aparente. Uma pessoa, uma pessoa, desculpem, uma pessoa com um temperamento um pouco menos dominante, né? Uma pessoa um pouco mais melancólica, ou mais passiva, ela vai ter uma violência mais velada, né? Então vai ser talvez aquela violência que eu vou fazer quando você não estiver olhando, né? Que é a maneira onde ela encontra a ação. Ou ela vai vir pelo silêncio, ela vai ignorar quando você falar, né? Isso também é violento, né? Uma pessoa, um outro tipo de violência também é a violência pelo sarcasmo. É aquela pessoa que vai usando de sarcasmo para poder te manipular ou fazer valer a regra que ela quer, né? Então tem a violência do silêncio, que também é um outro tipo de violência. Então, de repente, é uma pessoa que não grita, mas ela silencia, ela consegue te ignorar, não olhar na tua cara, né, não falar com você. Isso acontece em todos os tipos de relações. A gente pode ver muito isso entre as crianças, a gente pode ver muito isso na maneira dos pais agirem com a criança. Então, tem aquele pai do silêncio que ele consegue ignorar essa criança várias vezes. A criança fala, não responde. Isso é extremamente violento, né? Então, normalmente, quando a gente vê ali a relação entre as crianças, entre irmãos, né? Aquele que é mais da raiva, que vai, que grita, que fala alto, que, né? O explosivo, normalmente é quem mais vai levar bronca do que aquele que é passivo e que tem uma violência mais passiva. Né? Já viveram isso entre primos, entre irmãos, né? Que aí o outro vai fazendo, provoca, mas ele é no silêncio. A violência dele vem de outro lugar. Então, eu gostaria que a gente pensasse sobre isso, que cada pessoa vai funcionar a partir do seu temperamento, da maneira como ela é, como ela né, percebe o mundo, né? Então ela vai reagir. A gente está falando hoje de violência, mas a birra também funciona muito assim. Cada um vai fazer birra dentro do seu comportamento. Então é importante a gente considerar isso para a gente poder sair daquele lugar de rotular, né? Ai, porque fulano é mais bonzinho, ciclano não era assim quando era pequeno. Não, talvez ele tinha outro temperamento. Talvez o irmão tinha uma outra maneira de colocar a violência dele para fora. E por que que é importante a gente entender disso, gente? Para que a gente não trate as crianças do mesmo lugar, da mesma forma, né? Porque muitas vezes a gente vai errar nisso, né? Cada um vai ter a necessidade de flexibilizar em algum ponto diferente. Então, entender aonde que está a violência de cada um vai ajudar a gente a reconhecer isso, né? Quando alguém está sendo violento com a gente, quando a gente mesmo está sendo violento, porque às vezes a gente também não reconhece, mas eu tô falando baixo, não tô gritando com você, por que que você tá gritando?
E dentro de determinado contexto, isso pode ser extremamente violento, né? Então, isso vai nos ajudar a reconhecer na gente essa violência, qual é a minha violência, né? De que maneira que eu coloco para fora a minha violência, né? E reconhecer também no outro, para falar, olha, peraí, né? Aqui não, chega. E reconhecer na dinâmica familiar, porque aí a gente conseguindo reconhecer isso dentro da dinâmica familiar, a nossa relação pode ser mais saudável. A gente vai poder ajudar muito mais, nomear muito mais, conduzir de uma maneira melhor e mais assertiva, certo? O vídeo de hoje foi esse. Um beijo para vocês. Até mais.